Olá, aqui é Cíntia Machado, psicóloga, e esse é mais um Papo de Dentro. Oi, Vera. Vera? Vera? Oi, Cíntia! Oi para todo mundo. Já está gravando? Já? Eu sou Vera, assistente social, pedagoga, e esse é o nosso Papo de Dentro, dando continuidade a um assunto que mexeu bastante, viu, Cíntia? Falar sobre a É, né? tecnologia, a nossa relação, né? Como a tecnologia está inserida no nosso cotidiano. Aí até agradecer quem mandou comentários, né, pelo canal, mandou também lá pelas redes sociais. E a gente trouxe, Cíntia, assim, o lado positivo e o lado negativo. Né? Ninguém nega, né, o quanto que a tecnologia trouxe de facilidades para a nossa vida, né, enquanto recursos. Né? A gente tem comentários aí falando que possibilidades, acesso a um mundo ilimitado, tecnologia não tem volta, né? O domínio sobre tecnologia é fantástico para o desenvolvimento da humanidade. A gente tem aqueles que citaram, inclusive, as tecnologias mais antigas, né? As clássicas, como a escrita. E aí a gente traz aí até o Nilson falando que ela foi a mais revolucionária, e faz um link com a Eliandra, que é uma jovem, mas que fala que não se amarra muito em celular e os aplicativos, não. Ela gosta mais da caneta e do papel, mas tem uma necessidade de desenvolver competências e habilidades para lidar com esse mundo digital por conta do trabalho. Né? E aí começam a surgir outras questões, que é o outro lado, né? Da gente saber usar como benefício, dos jovens que não conseguem mais dialogar com os pais, pais tentando tirar o celular da mão dos filhos, eletrônico como meio de aquietar as crianças. O Fernandinho que coloca aí que a TV, né, antes ocupava, né, um espaço de aproximação das pessoas, né, era um meio de entretenimento, todo mundo reunido. E é isso, Cíntia. Dá para viver bem com a tecnologia? Claro, claro que dá. Eu concordo plenamente, Vera, que não dá para viver sem a tecnologia, ainda bem que ela está aí. Sem ela a gente não podia, a gente não estaria aqui conversando, né? Nesse momento de pandemia, especialmente, que está tão complicado. Só que o que a gente vai estudar, que a gente vai perceber, Vera, é que nós precisamos dosar, fazer um bom uso da tecnologia, né, de uma forma saudável. Então, viver bem com ela, que é chamado pelos pesquisadores de educação digital. Eu acho que nós, pais, precisamos começar a pensar que tipo de uso eu estou fazendo e que tipo de preocupação eu estou tendo com meu filho. Será que eu, enquanto pai, estou fazendo um bom uso, estou sendo um bom exemplo para o meu filho? Será que eu não fico ali, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, nas refeições com o meu celular e proíbo meu filho de levar o celular para a mesa? Será que eu não perco a chance de estar no restaurante conversando com os meus amigos, com os meus familiares? Será que eu não perco essa oportunidade enquanto eu fico lá checando as minhas mensagens, as notificações, fico ali nas mídias sociais? Né? Então, são perguntas que a gente fez, né, nos posts aí que a gente colocou, inquietações, interrogações, para que cada um pudesse perguntar se está sendo coerente, né? Se está sendo, se está repensando essa relação. O mais importante é a forma como a gente está se relacionando com a tecnologia. Hoje já está se falando que a tecnologia ela está tendo a função de babá eletrônica. Os pais estão entregando cada vez mais cedo os seus smartphones para os filhos para cuidarem dos filhos, né? Seus smartphones para os filhos para que os aquietem, é, acalme. A gente vê aí crianças de menos de 2 anos com iPad na mão. A gente sabe, Quer né, dizer, os Cíntia, que pesquisadores. uma criança, ela entediada, ela dá trabalho. Aí, se a gente não interagir com Sim, ela,
É complicado, mas como é que eu interajo com uma criança se eu também estou ali na minha tela? Então, essa questão do eletrônico babá passa muito por isso, né? Eu não quero interagir porque eu estou ali no meu mundo virtual, mas então fica quietinho olhando aí os joguinhos, os brinquedos, e com isso introduzindo cada vez mais cedo o eletrônico, né? E a gente percebe também que tem uma certa incoerência, por exemplo, né, dos pais, muitas vezes, eu não estou querendo culpabilizá-los, mas fazer com que, me incluo também, eu sou mãe, que a gente repense, né, se responsabilize, se a gente não está, por exemplo, recompensando um filho por alguma coisa, por uma nota boa na escola, por alguma coisa que a gente gostou que ele tenha feito, um comportamento positivo, com o eletrônico, por exemplo. Se a gente não proíbe o filho de jogar o dia inteiro, você não pode jogar. Coloca essa regra em casa. Aí ele joga a madrugada inteira. Então, assim, o que é que nós estamos fazendo? Nosso comportamento está sendo coerente com aquilo tudo que eu estou exigindo? A gente que é psicólogo, que recebe no consultório, pais pedindo, né? Tira o celular do meu filho. O que eu faço? É a primeira pergunta que a gente fala, que a gente faz, né? Como que você está lidando com a tecnologia? Como que você está colocando esses limites na sua casa, para a sua família, não é só para o seu filho? Porque os pais também têm que estar incluídos nisso. Será que os pais não estão ali dando cada vez mais e mais tecnologias de última geração e os filhos estão ficando cada vez mais isolados nos seus quartos, com cadeiras de gamer, PCs avançadíssimos de última geração, e os pais não têm controle do número de horas que ele está jogando, que tipo de relação ele está mantendo com aqueles jogos cada vez mais violentos. A gente sabe que os sentimentos negativos, né, a tristeza, o medo, a ansiedade, é muito ruim quando você está tendo esse tipo de emoção, de sentimento, você procurar um jogo, procurar uma mídia social, porque existem a indústria do entretenimento, ela está de olho, né, nesse público mais vulnerável para que ele se torne dependente. Então, é um tipo de relação que o jovem, que o adulto, que a criança mantém ali, mas é muito delicado. Os pais têm que estar muito atentos a esse tipo de relação. Sim. Né? Saber o que os filhos estão... Quais os sites que eles estão navegando, o que eles estão vendo. Desculpa, Vera, só para complementar, assim. Não, sim. Sabe que existe o cyberbullying, que é muito complicado. Pode falar. A gente vai estar falando no próximo vídeo sobre os sintomas, né? Mas é interessante quando você fala dessa questão do eletrônico como um único meio de entretenimento, né? Porque a gente já conversou no outro vídeo passado, que assim, a gente consegue ampliar a visão quando a gente experimenta situações diferenciadas, né? E hoje a gente vê que está tudo muito mediado, né? Pela tecnologia, pelo eletrônico. Eu vi recentemente uma reportagem falando que o turismo se tornou um problema muito, muito grande, porque assim, antes as viagens que são consideradas experiências enriquecedoras, né, porque as pessoas interagiam, socializavam com outra cultura, ouviam o que o guia falava, né, conhecia outras pessoas. Hoje as pessoas vão para a viagem e ficam o tempo inteiro ali registrando, interagindo só com as redes, né? Então a gente vem perdendo a oportunidade de outras experiências e principalmente de permitir que os jovens e as crianças experimentem outras coisas e sintam prazer também, né? Isso, exatamente. E não só os jovens, as crianças, os adultos também. Nós estamos deixando, né? Nós estamos nos deixando levar. A gente precisa parar e refletir um pouco sobre essas coisas. Isso é a educação digital.
Não é só colocar o número de horas. Ah, olha, os pesquisadores hoje falam que jovens acima de 12 anos devem jogar no máximo 2 horas por dia, terem contato com os eletrônicos. É mais do que isso, né? Jovens ninguém deve levar os celulares para a cama. 1 hora antes de dormir é o momento que a pessoa, seja jovem, seja adulto, ele deve largar os eletrônicos. É hora de fazer uma outra coisa. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a gente precisa repensar o tipo de relação que eu estou tendo. Eu acho que o problema não está no aparelho, né, Cíntia? Para a gente aí até, depois você vai falar para a gente um pouquinho dessa questão dos sintomas, quando começa a ser alerta, né? Mas, assim, a questão não está no aparelho, né? Eu acho que a tecnologia ela é a solução, mas ela não pode ser vista como meio, ela não pode ser, porque educação não é educação formal, educação, né, de filhos, a educação nossa para a vida, ela é muito mais ampla que a tecnologia. Né? Então, assim, quando você traz essa questão, e tem até um comentário da Narimã, que ela falou muito sobre a rotina em casa, estabelecer uma rotina para que isso possa, de fato, ser mais controlada, né? E que você possa vivenciar outras coisas, e com isso despertar interesse também por uma leitura, por um bate-papo, igual você tem comentado, né? Por um jogo de tabuleiro, por estar em família, por fazer nada. Por fazer nada, Vera. Nós estamos perdendo isso. É como se tivesse que estar o tempo inteiro estimulado. Não. A gente pode também experimentar ficar quieto, né? É tão bom, né? É tão bom, né? Então, vamos encerrando essa introdução e vamos já daqui a pouquinho voltar com os sintomas, Cíntia? Vamos. Eu só queria falar uma última coisinha que eu acho importante, Vera. Eu falei desse quarto tecnificado, que, né, os pesquisadores já estão chamando assim, quartos multiuso com tecnologia ali no quarto do adolescente, ele se tranca. E é importante que os pais saibam que o computador, o PC, o notebook, ele tem que estar no lugar comunitário da casa. É a forma que o adolescente possa ser, sim, supervisionado, para que os pais possam ver o que ele está fazendo ali, para que os pais possam controlar o número de horas que ele está jogando. Então, isso é muito importante. Não dá para deixá-lo ali naquele mundinho. É muito importante que trazer o jovem para a família e ajudá-lo nessa reflexão. Ele precisa começar a criticar esse uso também. Tá bom? Tá joia, Cíntia. Então, a gente volta daqui a pouquinho falando um pouco dos sintomas. Tem muita gente perguntando, Cíntia, como é que a gente começa a perceber que o excesso virou doença, né? Passou a ser dor. E aí, a gente volta daqui a pouco. Um beijo. Então, sim. Tchau, tchau.